Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui no meu canal. Eu estou na estrada, saindo de Recife, indo para João Pessoa. Já fiz a minha participação hoje no evento online com a galera do Brasil inteiro. Participação presencial em Salvador, presencial aqui em Recife. Estou rumando para João Pessoa. Quantas horas daqui lá ainda? 1h40. Daqui a 1h40 estou em João Pessoa. Ai, bastante cansado, essa maratona foi pesada. Tô aqui com meu irmão, que se chama? Matheus. Matheus é o anjo aqui da guarda que tá me levando, tá dirigindo, me levando para João Pessoa. Vamos lá, daqui a pouco eu tô chegando na Enjampa, a gente vai quebrar tudo aí. Eu quero trazer 5 dicas rápidas de constitucional para vocês aqui, tudo bem? Bom, eu quero trazer uma dica para vocês em poder judiciário, uma em legislativo, uma em executivo, uma em controle de constitucionalidade e uma nos direitos fundamentais, ok? E mais tarde eu volto com mais dicas para tentar ajudar vocês aí a acertarem questões de prova. Vamos lá. Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça. Moçada, pode cair uma questão sobre o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O CNJ está previsto lá no artigo 103, dígito B da Constituição. O CNJ, ele é um órgão não jurisdicional do Poder Judiciário. Se cair na prova de amanhã, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um órgão não jurisdicional do Poder Judiciário. E a função do CNJ é desenvolver atividade de fiscalização e controle. Fiscalização e controle da atividade da magistratura e do funcionamento dos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário. O CNJ, ele tem por propósito desenvolver um controle financeiro, administrativo, de eticidade, de legalidade, da atividade jurisdicional desempenhada por juízes e tribunais. O papel do CNJ é atuar como um órgão de fiscalização e controle do judiciário. Ele é o grande corregedor do Poder Judiciário. Cuidado então na prova, porque o CNJ ele não exerce função jurisdicional. A gente não ajuiza ações no CNJ. Você não ajuiza uma ação de alimentos no CNJ. Você não ajuiza uma ação de repetição de indébito fiscal no CNJ, ok? Então o CNJ tem por natureza jurídica ser um órgão não jurisdicional do Poder Judiciário. Qual é a função dele? Função fiscalizatória. O CNJ, ele exerce o que a gente chama de controle interno do próprio judiciário. Ele é um órgão do judiciário controlando o próprio judiciário. Então, através do CNJ, eu não tenho controle externo, eu tenho controle interno do próprio poder judiciário. Tudo bem? Bom, o CNJ fiscaliza quais órgãos do judiciário? Todos menos o Supremo. Todos menos o Supremo. Beleza? Então todos os juízes e tribunais, menos o STF, ficam submetidos ao poder de fiscalização e controle do CNJ. Se a banca te perguntar, o CNJ é composto por 15 conselheiros com mandato de 2 anos, ok? Então o CNJ ele tem 15 conselheiros, não erre amanhã, 15 conselheiros com mandato de 2 anos. Esses conselheiros não são todos magistrados, 3/5 são magistrados, 2/5 não. Então o CNJ tem uma composição mista ou híbrida. 3/5 dos 15, quer dizer, 3/5 dos 15, 9, né, são magistrados. 2/5, 6 não são magistrados, ok? O CNJ tem 9 magistrados, 6 não magistrados. Quem são esses 9 magistrados? 3 juízes, 3 desembargadores e 3 ministros. Um juiz trabalhista, um juiz estadual, um juiz federal. Um desembargador de TJ, um desembargador de TRF, um desembargador de TRT, um ministro do TST, um ministro do STJ ou ministro-presidente do STF. Então, de novo, o CNJ tem 15 conselheiros para mandatos de 2 anos. 9 ou 3/5 são magistrados, 6 ou 2/5 não magistrados. A composição é híbrida, é mista. Os 9 magistrados são 3 juízes, 3 desembargadores e 3 ministros. Um juiz trabalhista, um juiz estadual, um juiz federal. Um desembargador de TRT, um desembargador de TJ, um desembargador de TRF. Um ministro de TST, um ministro do STJ, o ministro-presidente do STF. O ministro-presidente do STF, ok? Quem são os outros 6? 2 membros do Ministério Público, indicados pelo PGR. 2 advogados, indicados pelo presidente do Conselho Federal da OAB.
e 2 cidadãos do povo, indicados pelo Poder Legislativo, Câmara e Senado. Então o CNJ tem 15 conselheiros para mandato de 2 anos. O CNJ é órgão não jurisdicional do Poder Judiciário e exerce atividade de regulação, de fiscalização e controle do próprio Judiciário. O CNJ exerce o controle interno do próprio Poder Judiciário. Ele tem 15 conselheiros, 3/5 são magistrados, 2/5 não magistrados, 9 magistrados, 6 não magistrados. Esses 6 são 2 advogados, 2 membros do MP e 2 cidadãos do povo. Os 9 magistrados, 3 juízes, 3 desembargadores, 3 ministros, juiz trabalhista, estadual e federal, desembargador de TRT, TJ e TRF, ministro do TST, ministro do STJ, ministro-presidente do STF. Olhe bem, tem 2 personagens importantíssimos que não são conselheiros, mas oficiam no CNJ, são livres para oficiarem no CNJ. O PGR e o presidente do Conselho Federal do AB. O presidente da OAB e o Procurador-Geral da República não são conselheiros, não vai marcar besteira em prova, eles não são conselheiros, mas eles têm autorização constitucional para oficiarem, para participarem dos processos no CNJ, ok? Bom, quem preside o CNJ é o ministro-presidente do Supremo, óbvio, né? Então anote, o presidente do Supremo é o presidente do CNJ, mas preste atenção na pegadinha, se por alguma razão o ministro-presidente do Supremo não puder comparecer, não puder presidir o CNJ, a presidência do CNJ em caráter de substituição será exercida pelo vice-presidente do Supremo, que não é conselheiro. Então, cuidado que se cai na prova uma pergunta sobre quem sucede, quem substitui o ministro-presidente do Supremo na presidência do CNJ. Se o ministro-presidente do Supremo, por alguma razão, saúde, está viajando, saiu do país, não puder presidir o CNJ, é o vice-presidente do Supremo, não é nenhum dos outros conselheiros. É o vice-presidente do Supremo que preside o CNJ na impossibilidade de o presidente do Supremo exercer essa presidência. A presidência do CNJ é privativa da presidência do Supremo, tudo bem? Beleza. Continue comigo. A banca pode lhe perguntar qual é a função do ministro do STJ no CNJ. O ministro do STJ tem uma função especial. Ele é o corregedor. Ele é o corregedor. Ele exerce uma função que lá na Constituição foi chamada de função executiva de inspeção e correição. Então, se cai na prova, qual dos 15 conselheiros tem a função executiva de inspeção e correição? É o ministro do STJ. Então, o CNJ tem 15 conselheiros, um deles é um ministro indicado pelo STJ. O ministro do STJ é o corregedor interno do CNJ e ele tem a função executiva de inspeção e correição. Já o ministro-presidente do Supremo é o presidente do CNJ, ok? Bom, lembre que a Constituição estabelece que ações ajuizadas no judiciário contra atos do CNJ, né, se algum juiz se sentiu prejudicado, devassado por uma investigação excessiva, desproporcional do CNJ, a competência originária é do Supremo. Então, o artigo da Constituição, lá das competências originárias do Supremo, o artigo 102, inciso 1, lá na linha R, que é a última linha, ele vai dizer que compete originariamente ao STF processar e julgar as causas que são ajuizadas em razão de atos do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se cai na prova ações por conta de atos imputáveis ao CNJ, competência originária do Supremo. E se lembre, falei disso esses dias com vocês, se lembre que se cai na prova crimes de responsabilidade supostamente praticados por conselheiros do CNJ, você pode só aumentar um pouquinho a temperatura, ficou bem frio. Obrigado, cara, obrigado. Se algum conselheiro do CNJ, no exercício da função, praticar um suposto crime de responsabilidade, supostamente praticar um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado no Senado, ok? Compete ao Senado julgar no crime de responsabilidade, compete ao Senado julgar no crime de responsabilidade as condutas que supostamente teriam materializado o delito penal, o crime de responsabilidade, imputadas aos conselheiros do CNJ. Então, é o Supremo quem julga acusações por supostas práticas de crime de responsabilidade dos conselheiros do CNJ, beleza? Então, esse era o primeiro tema, CNJ, fiz um resuminho de assuntos importantes, ok? Do CNJ, é o primeiro dos 5 temas que eu vim compartilhar com vocês nessa live. Agora eu vou sair de Poder Judiciário e vou para Poder Legislativo. Poder Legislativo, trazer para vocês algumas dicas rápidas aqui em Poder Legislativo, tá certo? Por favor, se vocês puderem, compartilhem essa transmissão, divulguem aí para os amigos, venham aqui no coraçãozinho, aqui ó, no bonequinho, no contador, e botem aí convidar seguidores, compartilhem com os colegas, com os amigos de vocês, para te ajudar o máximo de pessoas possíveis a terem chances de acertar as questões na prova. Então, quem puder aí compartilhar a transmissão, eu vou agradecer, tá certo? Então, agora vamos para o segundo tema dessa revisão, o tema é Poder Legislativo. Estamos juntos, meus amigos? Bom, vamos lá, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito.
Lembre na sua prova que comissões parlamentares de inquérito são comissões instauradas dentro do Poder Legislativo para que o Poder Legislativo desenvolva atividade de investigação, apurando a suposta ocorrência de condutas ilícitas colidentes com a administração pública, com a supremacia do interesse público, ok? Então, de novo, a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão formada por parlamentares, por deputados, senadores ou deputados e senadores dentro do Poder Legislativo que tem por finalidade desenvolver atividade investigatória, inquisitória, apurando uma suposta materialização de condutas ilícitas que possam atentar contra a supremacia do interesse público, a indisponibilidade da coisa pública, a moralidade administrativa, ok? Em tese, qualquer pessoa pode ser investigada por uma CPI. CPI é uma comissão de investigação. Lembre que a Constituição determina que para que se convoque e instaure uma CPI é necessário um quórum mínimo de pessoas, de parlamentares interessados nessa convocação. E esse quórum não depende de maioria. É um quórum que pode ser minoritário. A CPI, convocação de CPI, é um dos comportamentos importantes no nosso cenário jurídico-político que fica ali acautelado por aquele princípio que eu expliquei a vocês esses dias, que é o princípio da tutela das minorias significativas, que faz parte das democracias contemporâneas nesse neoconstitucionalismo que nos guia. O princípio da tutela das minorias significativas. A gente protege a vontade de uma minoria quando essa minoria é significativa e o assunto é relevante. Para convocar a CPI, basta 1/3 dos deputados, basta 1/3 dos senadores. Então, na Câmara, eu posso ter a convocação de uma CPI por uma proposta de 1/3 ou mais dos deputados. 171 dos 513 deputados, isso é suficiente. 1/3 ou mais dos senadores, 27 dos 81 senadores, isso é suficiente para convocar uma CPI no Senado. E uma comissão parlamentar mista de inquérito, 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores. Então, uma minoria de deputados, 1/3 é menos que a metade, gente. Uma minoria de senadores pode convocar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar certo fato específico determinado contra determinada pessoa que se desconfie e possa estar atentando com seus comportamentos contra a supremacia do interesse público, a indisponibilidade da coisa pública, a moralidade da administração. Então, eu posso convocar a CPI pelo quórum de 1/3 dos deputados, ou pelo quórum de 1/3 dos senadores, ou pela mistura de 1/3 de deputados e senadores. Não preciso de maioria absoluta, de maioria de 2/3, de maioria nenhuma para convocar a CPI, ok? Lembre que quando se convoca uma CPI, quem vai desenvolver a investigação são os próprios parlamentares. E a Constituição diz, lá no artigo 58, parágrafo 3º, que eles assumem poderes próprios das autoridades do judiciário. Então, os parlamentares, quando estão na condução da CPI, investigando aquela pessoa que está sendo alvo da investigação, eles têm poderes investigatórios que o Constituinte, numa linguagem que não é muito boa, que é muito criticada na doutrina, falou que são poderes próprios das autoridades judiciárias. Quando isso cai numa prova de marcar, num provão, como é o provão dos concursos públicos em primeira etapa, o provão da OAB amanhã, é a cópia do texto da Constituição. Então, pode marcar verdadeiro, se vier escrito que na CPI, os parlamentares possuem poder de investigação próprio das autoridades do judiciário. Todavia, preste atenção, porque coube ao STF criar restrições ao que seria uma irresponsável amplitude dessa ideia. O STF disse, espera aí, vamos devagar. Quando o Constituinte quis dizer que os parlamentares têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, não se quis dizer que os parlamentares podem praticar todo e qualquer ato que se pode praticar dentro de um devido processo legal, no exercício de jurisdição no Poder Judiciário. Então o Supremo começou a fazer certas ressalvas, e aí surgiu um instituto que a gente chamou de cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição. Então tem certas medidas que sempre são analisadas caso a caso, CPI a CPI, conforme a circunstância do caso concreto, que o Supremo vai construindo um histórico de jurisprudência, que jurisprudência é fonte do direito, ensinando que aquelas determinadas medidas fogem, exorbitam aos limites que podem ser tolerados para o poder dos parlamentares numa CPI.
Então, é o que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. São certos atos que o Supremo disse, não, isso aqui é demais, isso aqui seria desproporcional, seria irrazoável, isso aqui violaria a separação harmônica dos poderes, aqui só o judiciário em exercício de jurisdição. Então, o que é que você vai aprender para levar para a sua prova? É verdadeiro quando se diz que durante uma CPI, os parlamentares têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, porque isso está no texto da Constituição. Mas é também verdade quando se diz que os parlamentares, na condução da CPI, não podem atuar com certas medidas que integram a chamada órbita, a esfera da cláusula de reserva de jurisdição. O que é essa cláusula de reserva de jurisdição? Isso não está escrito em lei nenhuma. O Supremo vai construindo casuisticamente e a doutrina vai chancelando. Doutrina e jurisprudência também são fontes de direito. A lei não é a única fonte do direito. Então a gente encontra normas em algumas fontes e a doutrina e a jurisprudência são fontes do direito. Então eu vou te dar alguns exemplos. O Supremo já pacificou que CPI não tem o poder de fazer interceptação telefônica. Isso ficaria na reserva de jurisdição. Ainda que a CPI possa fazer a quebra do sigilo telefônico, não pode fazer a interceptação telefônica. Para quem se lembra aí, vamos lá? Qual é a diferença de quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica? Quebrar o sigilo é apenas buscar a origem das ligações. Aquela pessoa ligou para que número, que dia, qual horário, qual o tempo da ligação. Mas você não entra no conteúdo da conversa, não tem escuta, não tem grampo. Então a CPI não pode fazer escuta, não pode fazer grampo sem autorização judicial. A CPI não pode fazer a interceptação do conteúdo da conversa. Então, interceptação telefônica é conduta que fica no campo da cláusula de reserva de jurisdição. É diferente da quebra de sigilo telefônico, que o Supremo pacificou que a CPI pode. Quebrar o sigilo é uma investigação que está dentro dos lindes da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, eu posso ter quebra de sigilo, mas não posso ter interceptação. CPI não pode aplicar medida cautelar, medida de sequestro, de arresto, determinar penhora de bens. Isso só dentro de um processo numa fase de execução. Então CPI não pode adotar medidas cautelares, medida de arresto, de sequestro de bens, medidas de penhoras e constituição de patrimônio do investigado. Lembre ainda que CPI, meu amigo, CPI não condena ninguém. CPI não aplica pena, CPI não condena, a CPI tira uma conclusão e encaminha ao Ministério Público. A decisão final da CPI não vai aplicar pena para ninguém, ninguém vai ser preso numa CPI, ok? O que se faz na CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão inquisitória, né? Dentro de alguns limites, evidentemente, lembra a ideia do inquérito policial, e a CPI o que é que ela faz? Ela investiga, apura e conclui. Ela não condena. Então CPI não pune, CPI não condena. As conclusões são encaminhadas ao Ministério Público, esse sim é que provocará o Judiciário para que se possa, se for o caso, adotar a decisão penal condenatória, a decisão civil condenatória na esfera civil. Tudo bem? Tudo bem. Então continue junto comigo. Lembre que quando se convoca uma CPI, o ato de convocação tem que ter dois limites respeitados. Na convocação de uma CPI, eu tenho que especificar qual é o fato que vai ser investigado, até para que eu conceda ao investigado a consciência, o direito de consciência dele saber, dele ter a ciência do que ele vai ser investigado para ele poder se defender com o contraditório e ampla defesa. Então eu tenho que ter a delimitação do fato certo, do fato específico. Por exemplo, não se pode convocar uma CPI dizendo, olha, eu vou convocar uma CPI contra fulano de tal para investigar a vida dele. Não, investigar a vida dele está muito lato, está genérico, está aberto. Você vai investigar o quê? O envolvimento dele na operação X, na transação contratual Y, no esquema tal que está sendo investigado, na operação tal da Polícia Federal, aí tudo bem. Então a CPI, quando é instaurada, ela vai despejar o seu linde investigatório em fato certo, determinado, específico, ok? E a CPI precisa delimitar um prazo. Quando se convoca a CPI, eu tenho que dizer qual é o prazo, ainda que eu possa prorrogar esse prazo dentro da legislatura. Então lembre, a CPI tem que ter fato específico e prazo certo. Então, quando eu vou fazer a investigação de alguém através de CPI, eu tenho que dizer qual é o prazo por quanto vai perdurar a atividade investigatória na CPI. E aí preste atenção com as suas questões de prova, tudo bem? Esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Mas só pode ser prorrogado dentro da mesma legislatura. Então, por exemplo, se eu estou nessa legislatura de 4 anos, né, e estou no 3º ano, se eu quiser prorrogar uma CPI que deveria se encerrar no mês que vem, eu posso prorrogar essa CPI, mas somente até o final do próximo ano, que é o 4º ano último da legislatura. Tudo bem? Então, não se pode prorrogar a CPI para além daquela legislatura. A CPI, então, só pode continuar
dentro da própria legislatura. Maravilha? Bom, é isso. Eu vou falar um pouquinho que vai cair meu sinal aqui na estrada de poder executivo agora. Poder executivo, ok? Vamos lá, vamos lembrar algumas considerações rápidas sobre poder executivo e deixa eu falar com vocês sobre competências privativas do presidente da República. Competências privativas do presidente da República. Moçada, tema 3, Poder Executivo, competências privativas do presidente da República. O artigo 84 da Constituição, elenca nos seus 27 incisos competências privativas do presidente da República. O artigo 84 da Constituição elenca em seus 27 incisos competências que só o presidente pode praticar dentro do Poder Executivo. Aquelas competências privativas do presidente da República no Poder Executivo, ali no artigo 84, não podem ser praticadas pelo vice-presidente, pelos ministros de Estado, por comandantes das Forças Armadas, pelo advogado-geral da União, por diretores de agências reguladoras, são privativas do presidente. Só o presidente pode. Todavia, preste atenção, em 3 daqueles incisos, nos incisos 6, 12 e 24, primeira parte, a Constituição permite que o presidente delegue. Então, o presidente pode delegar, cara, ao PGR, ao AGU, a ministros de Estado, 3 das 27 competências privativas. Então, o Constituinte botou um parágrafo único no artigo 84 e disse: olha, eu vou permitir ao presidente que delegue as competências que estão em 3 desses 27 incisos. Então, o que é que você tem que aprender? Em regra, as competências privativas do presidente da República são indelegáveis. Só que elas podem ser delegadas se forem única e exclusivamente aquelas competências que estão em 3 incisos. O inciso 12, por exemplo, das questões penais, da concessão do indulto, da comutação de pena. Então, se você parar para olhar lá o artigo 84, inciso 12, está escrito lá, né? Artigo 84, inciso 12. Porra, velho, o cara atrapalhando a aula para ficar mandando mensagem para Jéssica aqui. Você tá de sacanagem, irmão? Você tá de brincadeira, bicho? Não faça mais isso não, por favor. De coração, tá? O ambiente aqui não é propício para esse tipo de comportamento. Vou lhe pedir a gentileza de não fazer mais isso, tá? Por favor, tá? Vamos lá. Então, voltando. Jéssica, se eu fosse você, bloqueava e não aceitava, tá bom? Vamos lá, voltando. Então, continua junto comigo. Então, galera, artigo 84 compete privativamente ao presidente. Inciso 12, concessão de indulto, comutação de pena, ok? O parágrafo único permite a delegação. Aí a gente vem com o inciso 6, o decreto regulamentar autônomo, inciso 6, a linha A e B. Se cair na sua prova, é delegável. O presidente pode delegar, cara, aos ministros de Estado, pode delegar ao PGR, pode delegar ao AGU, as competências privativas dele do 84, inciso 6, A e B. O 84, inciso 6, fala que compete privativamente ao presidente, através de um decreto regulamentar autônomo, fazer 2 coisas. Na linha A, 84, inciso 6, a linha A, né? Compete privativamente ao presidente, através do decreto regulamentar autônomo, independente de lei, organizar a administração pública, organizar o funcionamento da administração pública, só não podendo criar ou extinguir órgãos, porque isso aí depende de lei, e nem criar novas despesas não previstas no orçamento. Desde que ele não crie novas despesas não previstas no orçamento e não tenha a pretensão de criar ou extinguir órgão público, o presidente pode, através de decreto regulamentar autônomo, organizar, a administração pública. Ele é o chefe de governo, é ele que chefia a administração pública. Então é claro que ele pode, através de um decreto independente de lei, regular o funcionamento do dia a dia da administração, da qual ele é o chefe da cozinha, e ele pode delegar. O 84, inciso 6,